Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A semana de trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil foi marcada por vitórias da OAB na Justiça, eventos online, assuntos de repercussão nacional com posicionamento do Conselho Federal e acordos da Ordem com instituições. Essas e outras notícias você confere agora. O programa de hoje começa com um webinar promovido pela Ordem com o tema Diálogos Constitucionais, 32 anos de vigência da Constituição de 1988 e 131 anos da Proclamação da República. Um evento marcado por debates importantes sobre o constitucionalismo brasileiro na era republicana. Rui Barbosa, que foi o construtor da República, lutou logo após Deodoro da Fonseca, que foi o proclamador da República, ele lutou contra a ditadura que Floriano quis aqui implantar. Então vejam que coisa notável. O Rui teve a sua atuação institucional e alegou a ordem, sua atuação profissional corporativa, legou isso aos advogados brasileiros, daí porque é o nosso patrono, mas ele também lutou bravamente pela redemocratização do país, pelos valores republicanos, quando ele lutou contra Floriano, a ditadura de Floriano, os desvios de Floriano. Então, o Rui é essa figura completa que bem traduz o que hoje a ordem é, e, como tal, reconhecida no contexto constitucional brasileiro. A ordem é a única entidade de classe que está referida no texto constitucional. Aliás, isto é uma experiência única no mundo. A ordem está legitimada para propor ações de controle de constitucionalidade, a ordem participa da composição dos tribunais, a nossa eminente ministra Adelaide é produto disto. Na verdade, a ordem participa dos órgãos de controle do Ministério Público e da magistratura. Então, a ordem tem um reconhecimento histórico do que ela representa como instituição essencialmente republicana. O que está no artigo 44 do Estatuto da OAB nada mais é do que o reconhecimento histórico do que a ordem tem feito desde 1930, quando foi criada. A transmissão aconteceu em tempo real pelo YouTube da OAB Nacional. Durante o evento, algumas homenagens foram prestadas. Uma delas ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo que nós temos feito é liberar as forças da advocacia para cumprir o que sempre foi o seu compromisso. Nós juramos defender a Constituição quando recebemos a carteira vermelha da ordem. Se outros juram e não cumprem nos seus momentos de posse ou de investidura no seu cargo, mas não pretendem de coração ou com toda a força do seu ser cumprir esse compromisso, nós, advogados, somos majoritariamente, eu não tenho qualquer dúvida em declarar isso, somos majoritariamente democratas. A Ordem dos Advogados do Brasil conquistou mais uma importante vitória para a sociedade brasileira junto ao Supremo Tribunal Federal, na luta em defesa da vida e dos adequados meios de combate à pandemia da Covid-19. Isso porque o Supremo, por unanimidade, referendou medida cautelar para determinar que o Ministério da Saúde mantenha em sua integralidade a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia. A decisão é resultado de arguição de descumprimento de preceito fundamental formulada pela Ordem contra a determinação do governo para alterar a forma de divulgação dos dados da pandemia. Os ministros determinaram que, a partir de agora, a divulgação dos dados esteja disponível na página oficial do Ministério da Saúde. Para o procurador constitucional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, essa vitória não é tão somente da ordem, mas de toda a sociedade brasileira. O que se discute na DPF é justamente a possibilidade, a necessidade e a obrigatoriedade de que todos os dados inerentes ao Covid, a esta pandemia, sejam informados à população, que não haja qualquer tipo de censura,
de restrição do acesso aos dados, do número de pessoas contaminadas, do número de pessoas que efetivamente foram vitimadas com a sua vida por conta da doença, dos locais em que ela ocorre, porque tais dados são fundamentais e essenciais. Não se faz uma política de prevenção epidemiológica sem os dados corretos e sem que a população tenha conhecimento para que ela própria se conscientize e participe efetivamente desse esforço de toda a nação para que possamos debelar este mal do coronavírus e diminuir o número de mortos em nosso país ou não possibilitar que o número de mortos amplie ainda mais. A OAB Nacional fechou acordo com o INSS, com o objetivo de criar canais mais ágeis de atendimento para a advocacia durante a pandemia. Pelos termos do documento, o Instituto disponibilizará em até 15 dias canais exclusivos por meio de chamada telefônica, e-mail e chat. Todos os detalhes sobre esse compromisso entre as instituições você confere em oab.org.br. Acesse e fique por dentro. Em reunião virtual, o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, e o presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais, Antônio Fabrício Gonçalves, entregaram à líder do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, um parecer pedindo para que o uso da ferramenta PJ eCalc seja facultativo. Em entrevista ao nosso programa, Antônio Fabrício garantiu as inconsistências na ferramenta. O parecer é longo, são mais de 30 páginas. Ele se embasa em laudos técnicos, não tem nenhuma questão de imposição ou discussão política somente, ou de negativa dos advogados de não aceitarem a ferramenta. Mas é porque a ferramenta ainda necessita de desenvolvimento. E o parecer aponta que, para os cálculos mais simples, o PJ eCalc é suficiente. Mas, para algumas questões mais complexas, ainda há necessidade de desenvolvimento. O parecer aponta também as questões advindas da pandemia e a não implementação nesse momento, aponta a heterogeneidade da advocacia com seus meios eletrônicos, de cidades e da forma que os advogados estão se colocando para esse PJ eCalc, e também aponta questões relativas à portaria do Conselho Nacional de Justiça, que a obrigatoriedade poderia estar confrontando com essa portaria. A presidente do TST foi receptiva à demanda da advocacia e se comprometeu a estudar alguma alternativa possível para a obrigatoriedade do uso do PJ eCalc a partir do ano que vem. A OAB Nacional realizou na última semana o terceiro e último painel do seminário Perspectiva de Gestão, Empreendedorismo e Inovação na Advocacia para 2021. Ao longo do mês, advogados e advogadas puderam acompanhar virtualmente todo o esforço e comprometimento acerca do tema, com debates envolvendo especialistas, representantes da advocacia e membros de comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. Desta vez, o tema tratou da inovação com base no futuro da advocacia. Acho que o momento que a gente vive não é um momento fácil, muita decisão de curto prazo, com informações não tão precisas e que a gente não pode perder de vista o longo prazo. Acho que a tecnologia está mudando significativamente a vida de todos nós, advogados ou não, mas eu acho que é muito importante a gente entender que tecnologia hoje é ferramenta e a gente precisa dela para a tomada de decisão. Mas isso me remete a um pensamento de que cada vez mais precisamos ser melhores advogados, mais preparados, mais inseridos no nosso meio, porque não adianta nada ter uma mega tecnologia, toda a inovação, todos os big data e etc., se a gente não conseguir usar a técnica jurídica para aplicar isso no dia a dia. Então, eu queria que a gente não esquecesse desse detalhe pequenininho, né, que faz a gente ser, da nossa classe em especial, sermos advogados.
A gente trabalha muito com análise de dados, mas também com uma visão um pouquinho mais do jurídico ágil. É trazer para o advogado a mentalidade no desenvolvimento de software, né? Então, na tecnologia, a gente aprende muito com isso. No desenvolvimento de software, aí a gente tem metodologias ágeis, por exemplo, e a gente consegue trazer um pouquinho, importar isso com a nossa realidade jurídica, né? E como que a gente faz isso? É simplesmente método e processo, fluxo, revisão, repensar a forma como a gente presta o serviço jurídico. O evento foi transmitido em tempo real pelo YouTube do Conselho Federal da OAB. Outros temas também foram debatidos na webconferência, como a tecnologia a favor da advocacia e o relacionamento com o cliente na era digital. Se você não conseguiu acompanhar a transmissão, não se preocupe. O vídeo na íntegra está disponível no canal da OAB Nacional. Agora nós vamos para um breve intervalo. É muito rápido. Não saia daí. A Ordem dos Advogados do Brasil lamentou em nota a morte brutal de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, ocorrida na penúltima semana. O crime, que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, contou com a participação de 2 seguranças de um estabelecimento comercial que, registrados por uma câmera celular, espancaram a vítima até a morte, mesmo quando ele clamava por socorro e pedia para respirar. Segundo a nota divulgada pelo Conselho Federal, abre aspas, a OAB acompanhará todo o processo de investigação para que, obedecidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, com o devido processo legal, possam os responsáveis pela morte do João Alberto responder pelos seus atos na forma da lei. Ainda segundo o documento, a sociedade brasileira não compactuará com o silêncio revoltante dos que assistem uma morte de um negro sem gritar por justiça. Fecha aspas. Neste mês em que se celebra a consciência negra, a OAB enfatizou as políticas públicas e ações de igualdade, inclusão, respeito e antirracismo, seja em nossas redes sociais, audiências públicas e posicionamentos do Conselho. Um assunto importante que deve ser refletido em todo e qualquer lugar. Nós conversamos com a presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, Silvia Cerqueira, que afirma que é preciso ter transformações essenciais para a igualdade na sociedade e dentro das instituições. Uma entrevista especial. Acompanhe. Nós estamos tratando sempre acerca desse tema, sobretudo nas instituições, e a Ordem dos Advogados, inclusive, tem recepcionado essa pauta, e nós temos não só discutido, mas implementado diversas ações, né, no seio da Ordem dos Advogados, tais como a autodeclaração. Tivemos, inclusive, esse mês, o Novembro Negro, né, instituído no sistema OAB, com uma audiência pública, no sentido de debater todos esses temas, com um objetivo muito claro, que é o combate ao racismo e construir condutas antirracistas, porque a essa altura não se admite mais que as pessoas discriminem as outras em razão do tom da pele, das suas características fenotípicas, né? Tipo os cabelos, os olhos, enfim, não é? Tendo essas pessoas como pessoas de raça inferior, em detrimento de pessoas brancas ou não negras, tidas como pessoas que possuem a raça superior, fruto, inclusive, de um colonialismo que nós sofremos e que hoje foi incutido no imaginário coletivo que pessoas brancas são mais capazes, têm que integrar uma elite e que as pessoas negras elas não podem estar nessa ambiência. Então, estamos discutindo, penso que discutiremos ainda muito, mas acho que esse mês de novembro é um mês que tem uma simbologia para potencializar essa luta e as discussões que nós já estamos mantendo ao longo dos séculos, né?
Muito se discute, e a senhora provou isso para a gente agora. E não é só isso, se a gente acompanhar as redes sociais, se a gente acompanhar os canais oficiais da OAB, a gente percebe que a ordem vem mesmo, de fato, tratando sobre esse assunto. Mas o que falta ainda, doutora, para que as pessoas tenham essa consciência antirracista e respeitem mais as pessoas, independente de sua cor, raça, religião? Essa é uma questão de educação, não é? Nós sabemos que tudo passa pela educação. A nossa educação, ela foi, eu diria, claudicante. Ela traz uma história do Brasil, onde os negros tiveram sempre uma subrepresentação. Os negros, nos livros de história, eles sempre aparecem descaracterizados de forma caricatural, não é? A figura do negro, ela sempre vem carregada de uma dose de coisa monstrenga, de coisa feia, de pessoas que não pensam, elas trazem um atavismo, não é? Uma construção de hereditariedade que está implícito, inclusive, na cultura científica daqueles que sempre tiveram uma postura de dominação. E a gente costuma dizer, inclusive, que a raça ela é o pai do racismo, né? Ou melhor, o racismo é o pai da raça, porque ele primeiro existe para que depois precisasse ser construída a ideia de raça para justificar essa escravização. Então, assim, tudo isso ficou no imaginário coletivo. E é preciso que agora se venha desconstruir essa estruturação que foi feita nas mentes, nas cabeças das pessoas e que reproduzem isso, não só na perspectiva individual, mas também nas instituições, porque as instituições são seres inanimados. Elas precisam dos seus dirigentes. E se essas pessoas têm construído esse pensamento, evidentemente que elas irão reproduzir. Então, o que é que a gente precisa? É desse processo de desconstrução, e isso passa pela educação, e, paralelo a isso, ações que efetivem essa igualdade. Porque, assim, a gente não precisa mais o direito, por exemplo, não precisa mais de trabalhar apenas as interpretações. Ele precisa trabalhar com coisas que inovem e façam efetivamente que essa igualdade seja estabelecida, como estamos fazendo agora nessa gestão. Né? Quer dizer, quando a gente traz para a Ordem dos Advogados essa discussão, traz um novembro negro, que simbolicamente, né, significa a discussão das cotas, da equidade racial no seio da OAB, uma maior representatividade de negros e negras no seio da OAB. Isso é uma elaboração educativa, mas uma elaboração também efetiva. Quer dizer, não é só ficar, como você bem pontuou, na conversa, no discurso, mas é fazer de fato. Agora, o que a gente também precisa entender é que tudo é um processo. E esse processo nem sempre é tão rápido como nós gostaríamos que fosse. Mas o importante é que ele se estabeleça, o importante é que ele aconteça como está acontecendo. Precisamos de mais amor, mais respeito, empatia e de uma sociedade livre de toda forma de opressão. Vidas negras importam. Dezembro chegou e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil já está com a programação completa dos eventos deste mês. Então, papel e caneta nas mãos e vamos anotar os compromissos deste fim de ano. Eu começo com a Escola Superior de Advocacia Nacional, que vai promover no dia 3 o evento Os Desafios do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, a partir das 8h45 da manhã. O seminário vai debater o tema de maneira ampla e qualificada, sob o ponto de vista da prestação do serviço público na área e as alterações provocadas pela nova legislação. Já no dia 7 de dezembro, vai acontecer de forma virtual, pelo canal do YouTube da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir das 7 horas da noite, o evento Conversas Contemporâneas
sobre cultura. O webinar é gratuito e aberto para a participação de advogados e advogadas, além do público em geral. O Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão Especial de Assuntos Regulatórios, vai promover no dia 9 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, o evento virtual Agenda Legislativa do Setor Elétrico. A webconferência vai contar com a participação do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, do senador da República, Marcos Rogério, além de diplomatas, diretores de agências reguladoras e representantes da advocacia. Por fim, entre os dias 14 e 18 de dezembro, vai acontecer o evento Direito Econômico, Reflexões e Desafios, um momento dedicado a palestras e debates sobre o tema. Não perca! Este programa da OAB fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a Ordem vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!